Seja muito bem-vindo, aspirante. Você está no Introdução. Para quem já é de casa, bom, você já sabe como é que funciona. Mas agora você que está vindo pela primeira vez, você que está pelo tablet, celular, computador, TV, seja muito bem-vindo. Bom, hoje quem compõe a mesa, sou eu, Gabriel, e também meu amigo Alexandre. Prazer, né, estar aqui novamente junto ao meu amigo Gabriel. Eu e o Gabriel aqui formamos essa dupla dinâmica, tanto aqui no podcast, né, Exatamente. quanto fora do podcast. Somos amigos, irmãos, enfim. É um prazer, Gabriel, estar aqui com o senhor. Prazer nosso. E também é um prazer, você que está nos assistindo, é um prazer ter você conosco. E também é um prazer ter aqui nosso entrevistado, o senhor Eduardo, advogado Eduardo. E eu vou pedir aqui para que ele se apresente e fale um pouco quem ele é e um pouco da sua profissão, né? Obrigado. Antes de tudo, gostaria de agradecer a Deus, né, pelo privilégio de estarmos aqui esta noite. Agradecer aqui ao Alexandre, né, ao Gabriel, né, pelo convite que nos foi concedido para falar de um tema bastante relevante, né, para todos, em geral, a população, né, quais são as funções que o Estado tem, né. Então, eu me chamo Eduardo do Nascimento Santos, sou advogado, já tenho 12 anos de profissão. Atualmente também exerço o cargo de Procurador-Geral da Câmara, né? Então, eu presto assessoria, né? Represento judicialmente a Câmara Municipal, né? Então, eu exerço esse cargo. Além disso, sou praticamente bacharel em contabilidade também, né? Em ciências contábeis, já fiz o CRC. Quem sabe aí no final do mês tem um resultado positivo aí na prova, né? Tomara. E também acadêmico do curso de teologia, né? Bacharelado em teologia. Pois pronto, o homem aí tem uma bagagem muito, muito grande. Bom, gente, o nosso tema de hoje é a harmonia dos três poderes. Então, você já sabe basicamente daquilo que nós vamos falar hoje. Estar com o Eduardo é um prazer, tanto para mim como para o Xande. O Eduardo é um amigo nosso, então é um prazer, viu, Eduardo? Foi nosso professor no curso de formação de pregadores. Sim, verdade, né? verdade, bem lembrado. Então é um grande prazer. Mas, Eduardo, começando, a gente fala a questão da harmonia. Para você, existe essa harmonia nos nossos poderes? Na maioria das vezes, sim, né? A maioria das vezes, sim. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria até de falar um pouco de onde surgiu essa doutrina, né, da separação entre os poderes. Nós sabemos que, no decorrer da história, algumas pessoas concentravam o poder do Estado, né? A gente tinha um chamado absolutismo, né? Então, o rei, ele concentrava todo o poder do Estado. Então, o rei, ele fazia as leis, o rei, ele administrava, né? E o rei julgava. Uhum. Então, alguns teóricos, né, começaram a falar que isso era errado, né? Porque quando o poder está concentrado na mão de uma só pessoa, a tendência é que a população sofra, não vai ter liberdade, né? Então, essa teoria, né, da divisão entre os poderes, a tripartição do poder, ela é bem antiga, mas quem delimitou mais e quem escreveu mais sobre esse tema foi um filósofo chamado Montesquieu, né? Então, ele que escreveu, ele tem um livro chamado O Espírito das Leis, e nesse livro ele fala justamente isso, que o poder do Estado, ele não pode estar concentrado na mão de uma só pessoa. Então, ele disse, olha, precisa se dividir, precisa ter o poder legislativo, o executivo e o judiciário. Agora, lógico que ele, digamos, não criou isso aí do nada, né? Então, essa divisão de poderes já era bem antiga, né? O próprio Aristóteles falou, o Platão também falou, né, nos seus livros, né? A República e o outro é a Política, né? E John Locke também falou um pouco sobre isso, embora com algumas divergências. Mas quem sintetizou e quem definiu melhor essa questão da divisão entre os poderes, as funções dos poderes, foi Montesquieu. E posterior a Montesquieu também, muitas pessoas também escreveram sobre isso, né? Sim, sim. A gente vê muito sobre essa questão
poder uno, né? Muito com Dante que vai falar que para ele existia dois poderes, né? O poder espiritual através do Papa e que também poderia ter um poder já mesmo de governo através do rei, né? E a gente é uma república, tivemos aí fim da nossa monarquia já há mais de 100 anos e após isso a gente já teve vários modos de se fazer governo no Brasil e várias constituições. E uma coisa que eu queria saber de você, Eduardo, é que muitos pensadores criticam a nossa Constituição por falar que é uma Constituição feita por um parlamento, sendo que é governada por 3 poderes, já que um parlamento ele já dá mais autoridade para o legislativo. E eu queria saber de você, qual é o seu pensamento sobre a nossa Constituição? Na realidade, alguns trechos realmente da Constituição, ela dá a entender que o Legislativo, eu inclusive trabalho, né, sou advogado do Poder Legislativo Municipal, né, eu entendo e eu sempre falo que na realidade os 3 é para ter o mesmo poder, mas é porque às vezes os membros do Legislativo não sabem o poder real que eles têm, né, e eu costumo dizer que o Poder Legislativo é o mais importante, né, o Poder Legislativo é o mais importante. E realmente a Constituição, ela dá uma ideia, ela tende a ser parlamentarista, embora às vezes, na prática, né, nós vemos que dá para ver a divisão entre os poderes. E em outros trechos da Constituição, quando você percebe, pelo fato do judiciário falar por último, a gente pensa que o judiciário é o superpoder, né? Então, às vezes, embora... No Brasil acontece muito isso, né? A lei, né? A nossa Constituição aparece muito ser parlamentarista, mas na prática, a gente vê que, na realidade, parece que quem tem mais poder é o Poder Judiciário, né? Que é o que, em tese, manda e desmanda no Brasil, né? Exato. Inclusive, nós andamos bem longe de parlamentarismo, né? Andamos bem longe. Na prática, realmente, a gente chama de ativismo judicial, né? Sim. Às vezes o judiciário acaba se intrometendo em algumas coisas que não é de competência dele, né? E eu defendo essa tese de que o judiciário muitas vezes intromete em esfera que é do poder legislativo, né, que é do poder executivo. Então, realmente, infelizmente, isso acontece no Brasil, né? Isso acaba virando uma bagunça, por assim dizer, né? Mas, assim, existe também outra tese que diz o seguinte: mas o judiciário, ele só age mediante provocação. Então, se o judiciário tomou uma decisão que possa comprometer algum poder de gestão, por exemplo, do executivo ou alguma lei do legislativo, se ele fez isso é porque alguém ingressou com a ação. Então, ele só age mediante provocação, né? Sim. Mas realmente existe isso. O judiciário, eu entendo que o judiciário, às vezes, né, ele extrapola um pouco, mas isso não é só o judiciário, né? Todos os poderes têm um problema, né? Tem um problema. Por exemplo, falando no âmbito da União, né, a gente sabe que quem deve fazer lei é o Poder Legislativo, né? Mas a Constituição fala, né, que o Poder Executivo pode editar medidas provisórias. Então, ele faz demais medida provisória, né? E acaba comprometendo o próprio funcionamento do Legislativo. Então, existe esse problema, né? Mas, como eu falei no começo, por causa da Constituição ser parlamentarista, às vezes o Judiciário fala por último, é verdade, mas o Poder Legislativo, por exemplo, no âmbito federal, os senadores ele têm poder de julgar os ministros do Supremo. Embora isso nunca tenha acontecido, né? O ministro por crime de responsabilidade. Pra gente ver o que o Poder Legislativo... Essa daí eu não sabia. Ele tem poder de julgar mas na história do Brasil... Né? Eu desconheço eu como historiador também... Eu desconheço que tenha julgado. Pode ser que tenha lá no começo da República, mas eu, por enquanto, eu não tô conseguindo lembrar algum caso que eu sei... que teve casos em que que é o seguinte, como é que funciona? Deixa eu tentar retornar aqui. O Estado, os poderes do Estado, o poder legislativo, executivo e judiciário. Então, existem aquelas funções típicas. Qual é a função típica do poder legislativo? O poder legislativo tem a função de fazer leis. Então, essa é a função típica, né? O poder executivo tem o poder de administrar. Ele que faz a gestão da coisa pública é o poder executivo. Presidente, né? O presidente, né? O presidente, o governador
e o prefeito. No Poder Legislativo, nós temos os vereadores, nós temos os deputados estaduais, e no âmbito federal nós temos os deputados federais e os senadores da República, né? E o Poder Judiciário, que tem o poder de julgar conforme as leis que são aprovadas e sancionadas pelo Poder Executivo. Essas são chamadas funções típicas, mas existem as chamadas funções atípicas. Por exemplo, o Poder Legislativo, o principal papel, a principal função é fazer lei, mas o Poder Legislativo pode julgar. Eu acabei de citar, por exemplo, o Senado ele pode julgar um ministro do STF, no caso, por crime de responsabilidade, né? O Poder Legislativo tem o poder de julgar, por exemplo, o chefe do Executivo. Teve o caso do impeachment, né? Nós tivemos 2 presidentes, né? Que passaram por impeachment, né? Foram julgados pelo Poder Legislativo. O Poder Judiciário, o Poder Executivo, ele tem o poder de administrar, né? A coisa pública, de gerir a coisa pública. É o prefeito, o governador e o presidente da República. Mas ele também tem o poder de editar medidas provisórias que tem força de lei. Sim, então ele tem... E ele também tem o poder de julgar, às vezes, quando existem, por exemplo, um servidor público que comete uma falta grave, ele responde a um processo administrativo. É criada uma comissão processante, o PAD, né? E ele vai responder um processo administrativo disciplinar. Então, é o Poder Executivo tem o poder também de julgar, né? O Poder Judiciário tem o poder de julgar, mas ele faz lei. Por exemplo, o próprio regimento interno do tribunal é feito pelos membros do Poder Judiciário. E ele também tem o poder de administrar, porque o presidente do tribunal, ele além de julgar, ele é o presidente, digamos, que vai gerir a administração do Poder Judiciário. Então, assim, mas não é a função típica dele. A função típica dele, realmente, a principal, é julgar conforme as leis, né? E é um tema delicado. Esse, é um tema bastante delicado. Até porque... complexo, né? A gente teve com a questão do nosso ex-presidente, né? Que o judiciário entendeu que, através dessas medidas provisórias, ele estava passando do limite, né? Que meio de certa forma ele estava passando por cima do poder do legislativo. Sim. Então é um tema que é muito isso, todos os presidentes, sem nenhuma exceção, a União realmente ela tem o excesso de medidas provisórias, né? Realmente. Alguns alegam que é porque o poder legislativo não faz a lei, aí o executivo acaba editando as medidas provisórias, né? Uhum. Mas não é a função principal dele, né? Eduardo, como é que se dá? Por exemplo, a gente acompanhou aí na história do Brasil, recentemente, né, 2 impeachments, né? O mais recente sendo aí da ex-presidenta Dilma Rousseff. Isso é um exemplo a gente vai falar um pouco da junção de todos os poderes aí. Sim. Como se daria, por exemplo, o impeachment de um ministro do STF? Porque, ultimamente, né, tem crescido esse debate, né? E as pessoas têm essa curiosidade, como se daria isso, né? Como funcionaria, por exemplo? Pois é, o processo de impeachment, ele é o Senado que julga, no caso do presidente da República, né? É aberto o processo de impeachment, né? O processo primeiro tramita na Câmara Federal, os deputados. O que é que a Câmara faz? Ela faz o chamado juízo de admissibilidade. O que seria esse juízo de admissibilidade? Todo processo tem isso. Quando é protocolado um processo, a pessoa vai verificar se aquele processo ele tem uns requisitos mínimos para tramitar. Sim. Então, quem faz esse juízo é a Câmara Federal. Então, a Câmara Federal julgou, né, a presidente na época, a presidente Dilma, né, foi feito um julgamento do juízo de admissibilidade. Recebido o processo, aí eles enviam para o Senado e o Senado vai intimar, vai para apresentar a defesa, ou quem sabe ouvir testemunhos, né? Então vai ter um advogado fazendo a defesa, né, da chefe do Executivo. E quem preside a sessão é o presidente do STF. Então a gente vê por aí, digamos assim, os 3 poderes atuando, né? Um exemplo, talvez não saindo tanto do tema, mas existe um princípio chamado de freios e contrapesos, né? Como eu falei para vocês, cada poder ele tem uma função, que é a função típica, né? O Poder Legislativo faz lei, o Executivo administra e o Judiciário julga conforme as leis. Só que
a gente vê a questão da harmonia, os poderes são harmônicos e são independentes. É até difícil conciliar isso na prática, né? Então, cada um faz a sua função, mas um acaba se intrometendo no outro. Deixa eu ser mais claro. Todo projeto de lei, quase todo projeto de lei, a maioria dos projetos de lei, que tramita na Câmara Federal, ou aqui na Câmara Municipal, ou lá na Assembleia Legislativa, no âmbito estadual, existe um projeto de lei, o projeto de lei tramita, né? Algum deputado, algum vereador, ele dá entrada no projeto de lei, ele tramita, passa nas comissões, CCJ, Comissão de Orçamento, por aí vai. E aí é levado ao plenário, passa pelas comissões, tem um parecer, e aí é levado ao plenário e a lei ela é aprovada pela Câmara. Né? Eu vou dar um exemplo de um poder, como é que funciona essa harmonia e essa independência entre os poderes. Após ser aprovado, ele é enviado para o Executivo. Então, o chefe do Executivo ele tem que sancionar. Aquela lei só vai ter validade quando o chefe do Executivo sancionar. Aí ele manda para o Executivo. Ó, um poder ele fez o seu papel de criar a lei e ele envia para um outro poder, que é o Poder Executivo. O chefe do Executivo vai analisar, tem a equipe técnica, né? Tem a equipe técnica, os advogados, né? E aí ele vai sancionar ou não. Se ele não sancionar, ele vai vetar. Então, ó, essa lei, eu tô vetando essa lei porque essa lei é inconstitucional. Aí o processo volta pro Legislativo. Aí o Legislativo tem o poder de quê? Mantém o veto ou derruba o veto, né? Derrubando o veto por maioria absoluta, eles podem derrubar o veto, ele tem esse poder. O Poder Executivo vetou a lei, mas o Poder Legislativo tem o poder de vetar, ou tem o poder de derrubar esse veto, tá? Aí, após derrubar do veto, aí a lei tem a validade. Só que... então quer dizer que mesmo o presidente vetando o presidente, ou o prefeito, ou o governador, o legislativo, ele tem um poder de derrubar o veto. Porque a função principal de fazer lei é do poder legislativo, né? Mas mesmo assim, ainda pode entrar o judiciário na história. Quando a lei, quando o veto é derrubado, né? E ela passa a ter eficácia, alguém pode questionar essa lei e dizer, não, essa lei ela é inconstitucional. Aí é levado ao Poder Judiciário. Aí o Poder Judiciário, né, no caso, o Tribunal de Justiça, né, geralmente lei estadual, ou às vezes o STF, quando a lei viola a Constituição, é levado ao STF através de um ADIM, que é a ação direta de inconstitucionalidade, né? O próprio chefe do Executivo que vetou pode levar isso ao Judiciário. O Judiciário tem o poder de chegar e dizer, olha, essa lei ela é inconstitucional. E derruba a eficácia dessa lei. Ou então de dar continuidade, né? Também. Ele diz assim, que a lei ela é inconstitucional. E o Judiciário declarando aquela lei inconstitucional, aquela lei perde a validade. Então tem que recomeçar tudo de novo, no caso, se quiser. Não, aí se a lei for inconstitucional e virar, que a gente chama de coisa julgada, o judiciário, o plenário do judiciário, do tribunal, do STF declarar aquela lei inconstitucional, então ela perde a eficácia. Aí o legislativo tem que fazer uma outra lei, mudar alguma coisa, né? Porque lá na decisão ele vai dizer por que a lei é inconstitucional. Porque esse trecho da lei é inconstitucional, porque isso aqui. Não sei se vocês acompanharam que teve um projeto de lei, né? Salvo engano, foi de emenda à Constituição, né? E é um problema sério. A Constituição brasileira sempre ela é emendada. Eu acho que já tem 140 emendas ou mais, não lembro. Deixa até de acompanhar. E fizeram uma emenda à Constituição dizendo que uma lei que é aprovada, e eu concordo, uma lei que ela é aprovada nas duas casas legislativas, né, Câmara Federal e o Senado Federal, né, um ministro do STF, ele não pode ter o poder de derrubar aquela lei. Precisa ser o pleno. E realmente eu concordo. Né? Apenas um, né? Porque antes, até agora, né, eu não sei se já foi sancionado, eu não lembro ao certo, né, vou até me atualizar com relação a isso. Porque antes, um projeto de lei, imagina, um projeto de lei, não estou dizendo que pode acontecer de uma lei ser inconstitucional, né? Mas se vocês entenderem, às vezes um projeto de lei que tramita na Câmara Federal, são o quê? São 513 deputados, né? Tramita pelas comissões, as comissões tem a equipe técnica,
toda a comissão lá da Câmara Federal tem a equipe técnica, tem os advogados, né? Geralmente os membros da CCJ são pessoas formadas em direito, então tem advogados, tem pessoas que foram juízes, promotores, delegados, então assim, não são leigos. E ele dá o parecer de que é constitucional. Aí passa pelo plenário, o plenário aprova, todos os deputados aprovam, aí mandam para o Senado, né? Passou pela Câmara pelos 503, aí manda para o Senado, aí tem a mesma tramitação, e todos os 81 senadores também votam a favor e tal e tal. Aí, para um ministro do Supremo derrubar essa lei, né? Ficou assim. Então, é muito poder na mão de uma pessoa. Agora há pouco a gente falou sobre... Aí fizeram um projeto de emenda em que a lei só pode ser derrubada através do plenário do STF. Que eu concordo, né? Até porque perdi um pouco a questão do nivelamento mesmo, a questão do poder. Porque não pode. A quantidade de pessoas que essa lei passou. 503 deputados, 81 senadores Pra e um ministro do STF para dizer, não, essa lei com uma canetada. Isso criou uma crise, né? E eu não estou dizendo que o judiciário não tem um poder para fazer isso, porque na realidade a competência é do poder judiciário. Uhum. Ele é que é competente para julgar um ADIM, né? O que foi definido é que esse poder não pode ficar na mão de um só ministro. Então o pleno se reúne, né, para ver se dá uma liminar para suspender a eficácia daquela lei, né? Então é mais ou menos esse exemplo que eu acabei de falar, é um exemplo clássico de um poder intervindo do outro, né? Sim. E o interessante, essa questão da tripartição entre os poderes, na Constituição tem as chamadas cláusulas pétreas, né? Que são, o artigo 60, ela prevê algumas coisas que não podem ser modificadas, em hipótese nenhuma. Né? Porque o que é a emenda à Constituição? É para você modificar um artigo, acrescentar alguma coisa, né? E são emendas. Mas a Constituição prevê algumas coisas que não podem ser emendadas. Uma delas é justamente o tema que nós estamos falando aqui, que é a separação entre os poderes. Ela não pode ser objeto de emenda constitucional. Então não pode ter uma emenda que dizer, vamos extinguir o poder legislativo, vamos extinguir o poder executivo, vamos extinguir o judiciário, né? Então, é ruim. Às vezes as pessoas até pensam nisso, né? É com muita tristeza, né? Que às vezes a gente vê algumas pessoas falando, o Congresso não serve para nada. Os deputados não pode. Tem que ter o Congresso. O presidente, o Congresso está só atrapalhando o presidente. Tem que acabar com o STF, tem que acabar com o Legislativo, né? Esse tipo de pensamento é ruim. A pessoa simplesmente está defendendo o absolutismo. Sim. Mas basta ela estudar o que é que os reis faziam. Os reis que tinham todo o poder. Então, quando a pessoa tem a concentração de poder, lógico, eu não estou dizendo que existem algumas questões que, digamos, o legislativo, talvez, né, tenha alguma... É questão política, isso faz parte da política, né? A política tem que ter situação e oposição, né? Então, não estou dizendo que o judiciário não possa errar. Nós acabamos de falar que, às vezes, o judiciário se intromete em coisas que realmente não é de competência dele, né? Eu acho errado, opinião minha, eu acho errado, por exemplo, que um chefe do executivo vai indicar um secretário. Poder de gestão, ele escolhe um secretário. Aí vem um juiz, vem um desembargador, vem um ministro do STF. Não, fulano de tal não pode ser ministro, não pode ser secretário. Eu acho um absurdo isso aí, isso é poder de gestão. O chefe do executivo, ele tem o poder de escolher quem deve ser o secretário, o ministro de saúde, o ministro da educação, né? Lógico, precisa ter uns requisitos mínimos, né? Entendi. Eu acabo falando demais às vezes, né? Fala demais e fala bem. Tá? Fala demais e fala bem. E eu acabei até pulando. Eu falei que era o procurador-geral da Câmara e o que eu deveria ter dito no começo era qual era a minha função. Qual era a função que um procurador faz, né? Sua câmera é essa, fica à vontade. Fala aí, vai. Qual é a tua função, Eduardo? Acabei colocando a carroça na frente dos bois, né? Qual é a função do procurador-geral da Câmara Municipal? Inclusive, esse nome foi mudado agora recentemente, né? Teve um projeto de lei já na gestão do atual presidente, né? O Celso Tacconi. Antigamente, o nome era diretor jurídico, né? Aí mudaram o nome para procurador-geral, né? Da Câmara. O procurador-geral, ele tem a função de representar a Câmara judicialmente. Então, vamos supor
que alguém insatisfeito, né? Tá ali o Ícaro, deixa eu citar o Ícaro aqui, zangado. Eu vou processar a Câmara Municipal, vou entrar com processo contra a Câmara. Aí ele vai, pronto, contrata um advogado, o advogado entra com processo em face da Câmara Municipal. Quando a Câmara recebe a citação para se defender, eu que vou assinar a defesa da Câmara. Eu que vou fazer a contestação. Se for condenado, eu que vou fazer o recurso. Então, assim, eu represento judicialmente a Câmara quando ela é demandada ou quando ela precisa entrar com ação judicial. Então, é nesse sentido. Eu represento a Câmara, represento quando o presidente ele é demandado. Por exemplo, às vezes a pessoa entra com mandado de segurança, né, em face do presidente, e ele, no exercício da presidência, quem presta assessoria é o procurador da Câmara Municipal, né? Então, eu tenho essa função. Então, tipo assim, é como se eu fosse o advogado da Câmara. Sim. Né? A Câmara é processada, quem vai defender a Câmara sou eu, né? E assim como tem o Procurador-Geral do município, né? Quando se entra com ação contra o município de Timor, existe o Procurador-Geral do município, que é o, inclusive, um excelente professor, o João Santos, né? Professor, uma pessoa extremamente competente, né? Então não é exatamente de um vereador do lado A ou Não, B, eu não né? sou advogado de vereador. Muita gente confunde. Confunde. Então, assim, se alguém, não sou mesmo. advogado de vereador, sou advogado da Câmara, né? Sim. Né? Algumas pessoas também confundem lá, tu é advogado da Câmara e você quer resolver um negócio assim. Não, digo, não, aí é coisa da defensoria. Tem que caminhar a defensoria pública. Se é advogado público, é privado, né? Então, na verdade, eu sou advogado do Poder Legislativo. Sim. Então, assim, demandas judiciais. A gente tem muitos ofícios do Ministério Público, muitos ofícios de notificações, recomendações. E aí o presidente, ele precisa ter uma defesa técnica, né? Alguma manifestação, alguma justificativa. Então, ele precisa ter uma defesa técnica. E aí quem faz isso é o advogado da casa, no caso sou eu, né? O procurador-geral da Câmara. Agora, a Câmara tem outras funções também, né? Lá tem o diretor administrativo, tem o diretor legislativo, né? Que ele também é formado em direito. O diretor legislativo, ele presta assessoria às comissões que tem na Câmara. Então, eu acabei de citar, por exemplo, no Congresso Nacional, né? Que os membros, né? Os deputados, né? Tem muitos formados em direito, né? São advogados, promotores, etc. Que foram promotores, juízes. Mas mesmo assim eles têm uma equipe técnica. Aqui em Timor também tem. Todo projeto de lei, ele precisa ter um parecer das comissões. Né? E aí tem uma equipe técnica que auxilia, né, os vereadores a emitir o parecer. Ele auxilia. Mas quem efetivamente assina os pareceres são os vereadores, né? Eles que fazem. O próprio diretor também legislativo é assessorar a presidência ali naquele momento ali, de interpretação do regimento ali. Quem assiste às sessões da Câmara Municipal sempre tem algum problema. Questão de ordem. Presidente, o regimento... Estão descumprindo o regimento, né? Então, sempre acontecem esses problemas e o diretor legislativo, ele tá à frente de interpretar, ajudar a assessorar ali o presidente na hora da sessão. Eu também fico na hora da sessão, né? E ajudando também o diretor legislativo, também a presidência. E aí a Câmara tem o diretor-geral, tem a diretor de RH, tem a controladoria também, a controladora da Câmara Municipal. Então, assim, é muito importante, cada um com a sua importância, né? Sim. A gente percebe que são muitas pessoas trabalhando. Muitas das vezes a gente pensa que uma Câmara é uma bagunça. Não, tem muita serviço. Muita coisa. Tem muito serviço. Às vezes, é natural, às vezes, a pessoa criticar. Infelizmente, é natural a pessoa criticar o político, né? Mas eu convido a população em geral a conhecer o trabalho de um vereador. Então, quem tem o poder de gerir a coisa pública é o chefe do executivo, tá? Então, quem vai calçar a rua, quem vai pavimentar, construir um poço, né, efetuar a limpeza de um terreno, né, construir uma praça, é o poder executivo. Mas o vereador, ele tem um papel importante porque é o vereador que indica onde, né, o executivo tem esse poder de olhar e fazer, mas geralmente é o vereador que indica. Então, nas sessões da Câmara, tem várias indicações, pedido de providência, requer ao poder executivo que
faça a pavimentação no trecho tal, né? E ele bota lá a justificativa, ó, aquela rua, passa um ônibus, ou é uma rua bastante movimentada, preciso colocar um semáforo. Então, os vereadores, eles fazem essas indicações. Representante mesmo. Ele é o representante. O vereador, ele é o político mais próximo da sociedade, é o vereador. É o vereador, né? É quem, se você quiser encontrar o vereador, vai no dia de sessão ali, você vai encontrar o vereador. Sim. Então, assim, tem uma expressão que ele diz que é o para-choque, né? Ele é o primeiro. Então, o vereador, ele tem uma função importante. Ele tem o poder legislativo, ele tem uma função importante. Nós acabamos falando aqui de funções. Uma das funções do poder legislativo é justamente fiscalizar o executivo. Então, as contas do poder executivo, quem julga é o poder legislativo, né? Aí o pessoal fala, o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, ele é um órgão auxiliar. Então, ele emite apenas um parecer. Ele faz um parecer, né? Ele vai emitir a opinião pela aprovação, reprovação e tal. Mas quem efetivamente julga as contas do prefeito, do governador e do presidente é o poder legislativo. O poder legislativo é extremamente importante e fundamental, né, para a sociedade, né? São os nossos representantes. Rapaz, né? Por isso que a gente tem que votar em pessoas. Por isso que eu falo, ó, você tem que olhar exatamente quem você está votando. Porque ali você está dando tipo uma procuração. Aquele vereador, aquele deputado estadual, deputado federal, senador, ele está ali lhe representando. Então, quando você dá o voto, você está dando poder a ele. Ó, o que ele vai fazer lá, eu dei autorização a ele para tomar aquele tipo de atitude. Então, por isso que é importante a gente olhar em quem efetivamente nós estamos votando, né? Ver a ideologia, né? Se realmente condiz com o que eu creio, com o que eu acredito, o tipo de pensamento, né? Por isso que é importante a gente... Por isso que tem até a frase, às vezes o vereador, o Congresso, os políticos são reflexo da população, né? Porque na realidade as pessoas votam. Eles estão lá porque efetivamente as pessoas votam, né? Então, assim... a gente precisa entender que todos são importantes, mas ninguém é perfeito. Lógico, tem falhas, eventualmente tem uma falha aqui, uma falha acolá, mas os poderes, eles precisam existir, os três poderes, né? Não existe ele precisa existir. Não dá para ter uma pessoa com poder absoluto. Nós temos exemplo aí da história. O absolutismo aí não tem como. Então a população precisa entender que a função dos nossos representantes, né? Do vereador, do deputado estadual, do deputado federal, do senador, prefeito, governador e presidente, né? Então, isso é extremamente importante a população ter essa consciência. Que o poder, ela tem o poder tá no voto. Então, e detalhe, para finalizar, acabo falando demais. Eu estava dizendo a cláusulas pétreas, né? Que não pode ser modificado. Eu falei que a cláusula por exemplo, da separação entre os poderes, dos poderes, né? Não pode ser objeto de cláusula pétrea. Tá lá na Constituição, não tem como mudar. Não tem como. E outra, que são 4 lá, um é o voto. O voto secreto, né? O voto é uma cláusula pétrea e ela não pode ser mudada. Sim. Então, é um direito, é uma conquista, né, da democracia. O Brasil tem muito a que melhorar, porque a nossa Constituição é de 1988. Então, assim, a nossa democracia, ela é muito recente. Sim. Ela é muito recente. E a gente está engatinhando ainda, né? Eduardo, o senhor falou aí, né, sobre essa questão dessa partição desses 3 poderes e como é importante eles estarem ativos para a sociedade, né? Sim. Inclusive, tem muita gente, de fato, que fala isso. A Câmara não está deixando o presidente trabalhar. O STF está devia deixar de existir. Mas esquecem que na nossa própria história, a partir do momento que um desses 3 poderes eles são extinguidos, a gente caminha para o totalitarismo. E aí a gente volta justamente àquilo que você falou, né? Absolutismo, né? E isso as pessoas... É um paradoxo, né? Porque as pessoas, assim, às vezes elas não pensam muito bem no que elas falam, justamente com todo respeito, eu amo o meu povo brasileiro, né? Sou patriota, mas tem gente que o brasileiro, às vezes, ele extrapola no seu discurso por falar esse tipo de discurso. Devia fechar o parlamento, devia tirar o STF. Sim. Mas eles esquecem que isso é essencial para manter a democracia, né,
em vigor. Tipo, aquela pessoa que você votou para estar lá, ela só está lá porque você tem um poder de voto. Poder de voto. E esse poder de voto é exercido justamente por essa partição desses 3 poderes. Isso faz parte... É um exercício da democracia. É um exercício da democracia. Nenhum poder é perfeito. Nem nós não somos perfeitos, as pessoas que estão lá... Se até Jesus, que era perfeito, foi julgado, foi condenado, né? Então, assim, nenhum poder é perfeito, né? O legislativo tem erros? Tem erros. O executivo tem erro? Tem. O judiciário também erra? Erra. Mas não dá direito para as pessoas defenderem o fim de um ou de outro poder, né? Que, repito, é muito pior o poder concentrado na mão de uma pessoa. E até mesmo se esquece, porque as pessoas se sentem longe do judiciário. Sim. Mas se esquece que quem indica o judiciário é o executivo, e quem coloca o executivo é a população. População, né? No caso do STF, né? Sim. Os ministros do STF são indicação do chefe do executivo. Tem questão política, não sei o quê. Vai ajudar um ou outro. Né? Repito, existem problemas? Existe. Nenhum sistema é perfeito. Não existe nenhum sistema perfeito, tá? Mas um exemplo clássico, né? Eu não sou advogado do Lula, não sou advogado do PT, mas um exemplo clássico foi do Mensalão, né? Quando julgaram aqueles processos, aquelas pessoas do Mensalão, quase todos os ministros que estavam lá foi indicação do PT. Mas nem por isso impediu deles serem condenados, muitos serem condenados, né? O Procurador-Geral da República foi indicação do PT, mas nem por isso impediu deles serem condenados. Então, assim, porque foi indicação de fulano de tal, não, né? Nós temos o próprio Zanin, né? Ele tem me surpreendido positivamente, né? Ele foi advogado do Lula, inclusive ele fez um excelente trabalho. No processo do Lula, ele fez um excelente trabalho, né? E ele é ministro do STF e ele tem me surpreendido positivamente, né? As decisões dele, né? O pessoal fala, até brinca que o Zanin, ele é até mais conservador do que os ministros que o Bolsonaro indicou, né? Então, assim, porque o direito, a gente precisa entender que o direito não é matemático. O direito não é matemática. Então, cada ministro tem a sua decisão, a sua interpretação da lei, né? E defende. Quando vai para o pleno, tem que prevalecer o colegiado. Né? Sim. O senhor concorda com essa questão de o ministro exercer a sua função por indicação, ou acha que deveria haver uma meritocracia, como apontou alguns setores, alguns pensadores da ala mais conservadora, nessa questão de, tem que ter uma prova, tem que ter um processo para eles chegarem lá. Como é que o senhor vê isso? É um assunto polêmico. É uma previsão da Constituição, vários países do mundo têm isso, próprios Estados Unidos, né? O próprio Estados Unidos é um exemplo de que os ministros da Corte Suprema é indicado pelo chefe do Executivo. Eu acho assim, é um sistema que é falho, falho. E se fizer uma prova seria mais justo? Talvez sim. Mas eu confesso que iria existir os mesmos problemas. As pessoas iam continuar criticando o Poder Judiciário. Um exemplo clássico, né? É porque o STF geralmente está na mídia. Mas as pessoas, quando tem decisão judicial, sempre tem perdedores. E o perdedor sempre vai criticar o julgador. Então, por exemplo, o Tribunal de Justiça, né? Ele, majoritariamente, lógico, tem indicações, né? Mas, majoritariamente, o Tribunal de Justiça é composto por juízes de carreira. Mas nem por isso impede de ser criticado. Tanta gente critica desembargador. Então, assim... É difícil dizer se esse sistema é justo ou injusto. Porque nós estamos tratando justamente desse tema. É um poder intervindo no outro, né? Então, talvez um ou outro ministro, né, possa talvez não tenha, como eu posso dizer, as qualificações para estar lá no STF, mas a maioria tem. A maioria dos que estão lá, eles têm sim... qualificação para estar no STF, né? Se é justo ou não, é uma discussão aí... Complexa, né? Que não dá pra gente, mas a gente pode dizer o seguinte, muitos que estão lá, eles são competentes. Muitos mesmo, a maioria eles são competentes, né? Por exemplo,
nós estamos aqui no Maranhão, o Flávio Dino é ministro do STF, né? E maranhense e tudo. Você pode criticar o Flávio Dino como governador, alguma coisa, como gestão. Mas eu não admito que você critique, por exemplo, o Flávio Dino na questão de conhecimento jurídico. Sim. Ele é altamente preparado. Ele, quando fez o concurso de juiz federal, ele passou em primeiro lugar. Então, ele é uma pessoa... Quem já teve a oportunidade de assistir uma palestra do Flávio Dino, olha, ele sabe mesmo. Inclusive, foi o mesmo concurso do Sérgio Moro, né? Então, o Flávio Dino passou em primeiro lugar. Ele é altamente competente, altamente inteligente, né? E você pode questionar a gestão, quando ele foi governador aqui, né? E foi deputado federal, foi senador, né? E agora ministro. Foi ministro da Justiça, agora ministro do STF. Mas você não tem como questionar que ele é uma pessoa altamente preparada. O Gilmar Mendes. Muita gente critica o Gilmar Mendes, mas ele, em matéria de direito constitucional, nós não temos melhor do que ele aqui no Brasil, não. Ele é um cara muito inteligente, o Gilmar Mendes, ele escreve, dá palestra em outros países. Então, assim, temos algum... Assim, a gente nunca vai ficar satisfeito, né? Mesmo através do concurso público, tem pessoas que criticam. O concurso é injusto. O concurso é injusto. Precisa ter cota disso. Precisa ter cota daquilo. Sempre vai... Todo sistema... Como eu disse, o direito não é matemática. Todo sistema vai ter alguém que vai criticar. Não existe um sistema perfeito. Uma pergunta que eu até ia fazer é quais são os critérios quando o presidente indica. Porque você falando aí da questão do Flávio Dino e do Gilmar Mendes, eu me lembrei do Toffoli, né? Que o povo critica muito pelo fato do Toffoli não ter nem mestrado, né? Pronto, eu vou falar do Toffoli aqui. Inclusive o Toffoli até foi advogado, acho que na campanha... Acho que ele foi advogado da campanha do presidente uma época. Acho que do PT ou foi do presidente, não lembro ao certo. Muita gente critica o Toffoli, muita gente critica. E muita gente elogia o Joaquim Barbosa, né? Eu tô falando de processo, não tô falando de pessoas. O Toffoli... Ele, quando pegou o gabinete lá do Joaquim, tava lotado de processo. Por quê? Porque o Joaquim Barbosa, infelizmente, tinha um problema na coluna, acabava não despachando tanto, né? Tinha um problema de saúde, né? Acho que o pessoal lembra que nas sessões ele ficava em pé. Então, acabava comprometendo a função, né? O Toffoli, ele pode ter mudado agora recente, mas ele é disparado, né? O ministro que mais despachava o processo, que mais dava uma decisão judicial. Ou seja, o Toffoli era o juiz, o ministro do STF, que mais garantia a prestação jurisdicional, era ele. Então, ele pegou um gabinete cheio de processo e ele julgava. Porque o advogado e a parte, ele quer um resultado, né? Eu sou advogado e o que é pior para um advogado é a espera. O advogado quer uma decisão, nem que seja uma decisão desfavorável. Lógico que a gente torce para ser uma decisão positiva, né? Favorável. Mas ele quer uma decisão. Mas ele quer uma decisão. A gente... não há nada mais angustioso para um advogado, que deixa, assim, um desconforto, do que um processo parado. Isso aí a gente não pode reclamar do Toffoli, né? O ministro Toffoli, apesar de não ter mestrado, ter feito alguns concursos e não ter passado, né, nesses concursos, mas ele é uma pessoa extremamente produtiva. Sim. E eu prefiro um ministro produtivo. Certo. Eu prefiro um ministro que seja produtivo do que um ministro que tenha, sei lá, mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas que não despache. Entendeu? Sim, Então, o Toffoli é um ministro extremamente produtivo. Até um tempo desse, ele era o ministro mais produtivo. Sim. Eu não sei se ainda é, mas até um tempo desse, ele era o ministro mais produtivo do STF. Doutor Eduardo, ainda aproveitando a deixa do que o senhor falaram agora há pouco, acerca da insatisfação do brasileiro para com o sistema. Né? O brasileiro, ele sempre está insatisfeito com aquilo que produz. Primeira coisa que o brasileiro olha, né? O nosso modelo para tudo, os brasileiros pensam ser os Estados Unidos. Né? Então, aqui nunca está bom. Né? Nunca está bom, sempre está ruim. Essa questão da indicação dos
dos ministros do STF, Que lá né? acontece nos Estados Unidos. Que acontece também nos Estados Unidos do mesmo jeito. E muita gente, tenho certeza que não sabia disso. Que lá também quem indica é o executivo. É o presidente né? da República. E aí isso deixa... Isso às vezes as pessoas ficam numa crise existencial, porque tem gente que critica determinadas coisas e fatos do sistema brasileiro, né? Em detrimento dos Estados Unidos ser melhor. Nesse ponto, já a gente for te interrompendo aqui, se a gente for comparar e a pessoa for, é porque é indicação. Então a pessoa tá preferindo, por exemplo, o concurso. Nesse ponto, o Brasil, se a pessoa tá privilegiando o concurso e tal, eu também, né, acho interessante, sim, é melhor. Mas nesse ponto o Brasil é infinitamente melhor do que os Estados Unidos, porque lá os juízes são indicados. Todos os juízes aqui, as indicações são do STF, mas tipo, juiz de primeiro grau, juiz federal, desembargador, né, de Tribunal de Justiça, TRF, é concurso público. Ele não indica. Eu então acho aqui é bem melhor. Se a gente for dizer, o sistema daqui é melhor. É bem melhor, né? Então a pessoa precisa, para criticar, é interessante a pessoa conhecer o sistema, né? Ler, né? Ler, né? Inclusive, isso parte muito daquilo que o senhor disse, né? A gente está caminhando inicialmente ainda no que diz respeito à formação de uma república. Sim. Né? Nós somos novos ainda nisso, né? Muitas coisas estão surgindo, inclusive do próprio debate político, né? Ele, com o surgimento das redes sociais, essa questão de esquerda e direita, vem surgindo há pouco tempo, sendo que isso é algo bem antigo, desde a Revolução Francesa, né? Com Maximilien Robespierre. Então, de fato, a gente sempre olha para a República, a gente sempre olha para o novo, as pessoas olham, né, com essa insatisfação. De fato, eu sou um admirador, por exemplo, da monarquia, né? Eu não simpatizo muito com a República. Mas eu penso que nós temos que, de fato, ao invés a monarquia não volta mais. Acabou, não volta a monarquia. Aqui no Brasil não volta. Essa ideia não existe mais. O que nós temos que fazer enquanto patriotas a única monarquia que vai ter, nós vamos ter a monarquia, que é o reinado de Cristo. Essa daí vai ser o rei. Essa daí eu quero participar, Eduardo. Tenho certeza que todos nós vamos participar, amém. Né? Então, essa insatisfação parte justamente disso, do brasileiro não ter essa identidade com sua terra. Sim. Sempre olhar com insatisfação. Isso. Né? Essa questão, às vezes eu tenho como eu falei, eu sou um patriota, amo a minha identidade nacional, amo os meus heróis, tenho conhecimento de quem eu sou, né, dentro do Brasil, enquanto indivíduo, enquanto cidadão. Isso eu tenho. Mas, às vezes, parece que o Brasil, ele é só uma desgraça por si só, né? Nada tá bom, a gente olha tudo com uma perspectiva pessimista, né? Essa harmonia entre os três poderes, né? Como é que o senhor vê, por exemplo, ultimamente se fala muito em crise entre o executivo e o STF, né? Inclusive no governo passado. Como é que o senhor vê isso? Realmente existiu bastante essa crise, Eu culpo, às vezes, até o ex-presidente, né? Porque uma crítica, né? Eu achava que eu acho, né? Eu acho que o ex-presidente, no caso o Bolsonaro, deveria procurar conversar. A maneira como ele tratava as instituições, até talvez assim de modo desrespeitoso, né? Eu acho que aquilo ali era ruim para a democracia, né? É ruim para a democracia. Nesse ponto, o Lula é melhor do que o Bolsonaro, nesse ponto de conversar, procurar o diálogo, né? Procurar evitar essas crises, né? Ao mesmo tempo, o STF também poderia deixar de se intrometer em algumas coisas que eram de competência do próprio executivo, né? Nós tivemos indicações, eu fui totalmente contra, né, as decisões, isso independe de político, por exemplo, decisões que pudessem dizer, não, o ministro que o Lula indicou não pode assumir. Eu acho errado. Eu acho que o judiciário não deveria se intrometer, né, nesse poder de gestão que eu falei agora há pouco. Então, realmente existe essa crise, é ruim. Eu acho sempre ruim, eu acho ruim um impeachment, né? Os 2 impeachments que nós passamos é ruim. Trouxe consequências. Área econômica, área social. Não quer dizer que a gente está sendo conivente com o erro. Sim. Não estou dizendo isso. Né? Eu acredito que o legislativo, sim, tem esse poder de fiscalizar, mas precisa pontuar.
precisa mensurar. Rapaz, será se é um momento, né? Será? Então, por isso que é aquela questão, a harmonia. Os poderes têm que viver em harmonia. Um não pode tentar se sobrepor sobre o outro, porque vai ter essa crise. Sim. Infelizmente vai ter essa crise, né? Então, eu acho que foi erro de ambos os lados, tanto do ex-presidente como algumas decisões do STF. E as decisões que eram emanadas do STF, o que aquela pessoa que é prejudicada por uma decisão tem que fazer? Recorrer. Judicialmente, né? Judicialmente. Nós temos... não adianta, por exemplo, eu ter uma decisão desfavorável, eu vou brigar com o juiz, eu vou xingar o juiz. No íntimo eu posso até ficar com raiva dele. Mas assim, eu não posso usar e dizer, o juiz, não sei o que. Recorra. Tem os meios necessários para tentar cassar aquela decisão, ser reformada aquela decisão, né? E existem os meios necessários para que a pessoa possa recorrer da decisão judicial. Isso é absolutamente normal. E isso deve ser objeto através de recursos previstos na legislação, né? E no meio próprio. No caso, o próprio judiciário. Tem que olhar o que o pleno vai manter ou não vai ter vai manter ou não aquela decisão, né? Isso. Então, o sistema é esse. E o ideal realmente é o diálogo, né? A gente tem que procurar sempre ao máximo não levar questões ao Poder Judiciário. Como eu falei no começo, eu sou advogado do Poder Judiciário, né? Na realidade, eu trabalho no Legislativo. Mas eu não sou advogado do Judiciário. Mas, assim, como eu falei no começo, tem decisões que eu acredito que o Judiciário realmente, é chamado de ativismo judicial, né? Que o Judiciário se intromete em questões que, no caso, não seriam competência dele. Tem decisões, tem. Mas o Judiciário só toma decisões porque alguém provocou. Sim. Ele age mediante ofício, né? Então, tem coisas que dá para ser resolvida interna corporis, né? Dentro do parlamento, com diálogo, sem a necessidade de levar ao judiciário. Principalmente essa parte de política, né? E também porque toda vez quando um entra na área do outro, tem essa rachadura que a gente estava até falando. Tem. Porque, por exemplo, a gente saiu do impeachment da Dilma, já queriam entrar em outro impeachment que seria do Temer. Não, que virou moda. Por pouco não... aconteceu. não Agora, qualquer coisa é motivo de impeachment. Né? O impeachment, como você disse, aquilo traz muitas consequências econômicas. Eu lembro, né? Na época eu estava estudando um dia desse, o gráfico da Bolsa de Valores do Brasil. No tempo do impeachment da Dilma, aquilo foi uma desgraça total para a nossa economia. Sim. Isso prejudica a gente. Prejudica muita gente. No setor político, como em vários setores. É o efeito cascata. Todo mundo pro brejo, né? Aproveitando a deixa... E a população que defende acaba sendo o principal afetada. Justamente. Porque os preços, as coisas vão aumentar, entendeu? A dificuldade de ter acesso, né, ao fornecimento de algumas coisas. E aí, a própria população que defendia acaba sendo prejudicada. Essa questão que o senhor falou, né? Essa dificuldade do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, né? E conversar com outros setores. Isso quando a gente critica o Lula, quando a gente critica o Bolsonaro, não quer dizer que a gente seja contra ele. A gente tem que ser racional, e saber as críticas. Por exemplo, um dia desses a gente entrevistou o professor João Júnior, né? Professor da Universidade Estadual do Piauí, e ele disse... né, que o Bolsonaro, ele de fato tinha essa dificuldade em formar, em conversar com outros setores, né? Por exemplo, eu acho, né, o Lula muito mais articulador nesse sentido. Sim. O Lula ele é bem articulador, ele é bem articulado. Sabe conversar com outros setores, né? Diferentemente do Jair Messias Bolsonaro. Então, o Luiz Inácio ele se destaca nesse aspecto. Tem um vídeo de uma pessoa, eu não lembro se ele é presidente da Caixa, eu não lembro. Tem um vídeo aí, acho que até no TikTok, não lembro, no YouTube. E ele fala justamente a diferença. Ele era da época do Bolsonaro e ele também continua aqui na época do Lula. Não lembro exatamente a função dele, mas ele trabalha, não sei se é algum banco, alguma equipe econômica, não lembro certo. Eu sei que ele falou justamente isso aí. Ele disse, olha, qual era a diferença do Bolsonaro pro Lula, né? O Bolsonaro, quando eu ia conversar com ele, o Bolsonaro, ele era 2 minutos. Ele prestava atenção 2 minutos no que ele tava falando, depois... já era, ele tava mexendo no celular, alguém tava se interrompendo, ele não prestava mais atenção no que ele tava falando. O Lula, ele já senta.
já senta, pergunta, questiona, vê qual é o melhor caminho. Então, nesse aspecto, realmente o Lula se destaca, né? O Lula se destaca, e né? também o Bolsonaro até demorou a falar com o legislativo mesmo. Sim. Porque ele, a primeira lei que ele conseguiu mesmo passar, ele já tinha praticamente 20 anos já de deputado. Uhum. Ele, a partir que ele começou a falar com os outros deputados, começou a ter proximidade com o Eduardo Cunha, aí sim que ele conseguiu passar. Eu acho que ele só tem 2 ou 4 que passaram. Ele tem 30 projetos e 4 passaram. Pra ver como essa dificuldade que ele tinha, né? Para deixar bem claro aqui, né, o telespectador, a vocês aspirantes, aqui a gente não está fazendo apologia política. Apologia. Não quer dizer que eu votei no Lula e deixei de votar no Bolsonaro. A gente tá olhando questão de gestão, né? Isso, a gente tem que ser técnicos, nós temos que ser bastante racionais, porque aqui está uma pessoa que está se formando em História, aqui está um que está se formando em Filosofia e um advogado. Nós temos que ser totalmente racionais. A gente teve há pouco tempo o Judiciário dos Estados Unidos, nós estávamos falando dos Estados Unidos, né? Tomou a decisão que qualquer atitude que um presidente vá ter, que ele não venha a ser julgado, né? Se há alguma irregularidade, alguma coisa, ele não pode ser julgado enquanto ele estiver exercendo o cargo, né? Por esses 4 anos. E a gente tem disso também um pouco aqui no Brasil. Tem aqui no Brasil também. E eu queria saber, na sua opinião, isso é correto? O judiciário passa muito do ponto, né? Tomando essa decisão? Assim, as pessoas têm que entender que essa suspensão temporária não quer dizer impunidade. Às vezes a pessoa confunde. Uhum. Então o presidente é impune, né? Ele vai sair impune, né? O presidente é inalcançável, o judiciário não pode condenar. Não. O que a lei garante é que quando ele estiver no exercício do mandato, alguns crimes, ele não pode ser julgado enquanto ele está no mandato. Uhum. Né? Então, quando ele sair, ele vai responder aqueles crimes. Por que que a lei prevê isso? Justamente por causa do sistema. Imagine, né, todo boletim de ocorrência, toda queixa-crime, o presidente for o governador, o chefe do executivo for responder, isso vai abalar o sistema. Né? Isso, como o Alexandre falou, a questão do impeachment da Dilma nos trouxe consequências, né, assim, terríveis. Então, um chefe do executivo, ele não pode ser afastado por qualquer coisa. Ele não pode ser afastado por qualquer coisa. Entendeu? Então, assim, eu acho até correto, sim, que nesse período que ele está no mandato, em algumas situações, haja uma suspensão, né, de alguns processos que ele poderiam responder enquanto estiver no exercício do mandato. Mas quando ele sair, ele vai responder esse processo. Sim. Ele vai responder esse processo. O processo vai lá para o 1º grau e ele vai responder como cidadão comum, né? Sim. Já chegando ao fim, a gente sempre tem um livro que nós recomendamos, né? E você trouxe esse livro aqui pra gente. Eu quero que você fale um pouco. Pronto. Os ouvintes aí, né, os nossos telespectadores. É uma indicação que eu trouxe de livro, o Vade-Mecum, né, significa vai comigo, né? E, na realidade, o Vade-Mecum, ele contém as leis mais importantes do país, né? Nós temos aqui a Constituição, que é a lei mais importante do país, é a Constituição Federal. Nós temos o Código Civil, o Código de Processo Civil, o Código Penal, Código de Processo Penal, Tributário, CLT. Então, assim, as principais... O problema do Brasil não é lei. E ali não tá tudo, não. Aqui só tá algumas. Então, assim, o Vade-Mecum, eu defendo que todo cidadão tenha pelo menos uma Constituição em casa, né? Eu indiquei o Vade-Mecum por quê? Porque o Vade-Mecum, ele tem mais do que uma Constituição. Aí você diz, Eduardo, eu não tenho condição de comprar um Vade-Mecum. Nós temos, no shopping principalmente, nós temos pessoas que vendem aqueles livros. Um livro desse tem Vade-Mecum lá de R$50, né, R$60. Hoje tem pizzaria que R$50 você não compra uma pizza, né? Não. Então, você consegue comprar um Vade-Mecum novo, por esse valor, mas desatualizado. Então, você pode comprar um Vade-Mecum, sei lá, de 2022, grande, que esse que eu trouxe é pequeno. De 2022, acho que deve estar valendo R$70, R$80, que é um livro extremamente importante. Eduardo, é muito caro. Qual outra sugestão que eu dou para você? Você pode procurar ter uma Constituição. Né? Tem que comprar? Não. Você pode mandar um e-mail
pro senador, procura aí, que é os senadores do estado do Maranhão, né? Nós temos 3 senadores, e pode mandar pro do Piauí também, eles também enviam. Você pode mandar um e-mail pro senador pedindo a Constituição e ele vai mandar pra sua casa. Uma Constituição daquela, ele vai mandar. Não sabia Se disso, não. Se você não tiver paciência, você pode comprar na banca, tem Constituição de 10, 15 reais, né? Ah, Eduardo, eu não tenho como comprar um vade-mecum, eu não tenho como mandar um e-mail para um senador. Você pode baixar no Play Store, tem um vade-mecum, você pode baixar, tem de gratuito. Então, assim, o Brasil tem essa vantagem, nós temos acesso, as pessoas só bastam ir atrás, né? Nós temos, lógico que eu amo o Brasil, né? Eu amo o Brasil, não é um país perfeito, mas nós temos uma saúde pública, né? Nós temos uma educação pública, não é das melhores a saúde, nem a educação, mas ela é pública, né? Como a gente falou, a gente às vezes endeusando alguns países de primeiro mundo, lá tudo é pago. Lá tudo é pago. Se a pessoa adoecer, meu amigo, se não tiver plano de saúde, morre. Aqui não, nós temos uma saúde, embora precária em alguns pontos, mas ela é pública, nós temos a educação pública, nós temos a educação, as pessoas têm acesso à educação, né? Boa parte. Então, assim, eu defendo a nossa nação. Lógico que tem muito que melhorar. Nós temos muito que melhorar. Mas o Estado, ele nos dá garantias mínimas, né? E esse é um exemplo. Eu não consigo comprar o vade-mecum, mas você consegue baixar o PDF. Nós temos o site aí do Senado, da Câmara Federal. Você tem acesso à lei. Perfeito. Aqui em Timon, eu trabalho no Legislativo. Se você entrar lá no site da Câmara Municipal, lá tem a lei orgânica do município, que é a Constituição do nosso município, é a lei orgânica do município. Tem lá a lei orgânica, certo? Tem o regimento interno da Câmara Municipal, tem as leis que são aprovadas, né, na Câmara Municipal, lá o PDF, se você quiser baixar, as leis que são aprovadas, né, pela Câmara e são sancionadas pelo Executivo. Então, assim, basta você ter um celular e acessar a internet, você consegue baixar, né? Pois pronto. Eduardo, já finalizando, né, eu quero que você fale mais um pouco, né? E faça seus agradecimentos. Aqui já ficam os meus, né? Muito obrigado por você aceitar esse convite, por participar aqui conosco, né? Aceitar esse desafio. Muito obrigado. E eu acredito que o Shane também quer agradecer a você, né? Sim. Muito obrigado, Eduardo. Eduardo sempre muito prestativo, né? Um senhor muito educado, sempre um homem inteligente, sábio, né? Tanto é que para muitos jovens nas Assembleias de Deus aqui da nossa cidade de Timon, Maranhão, ele é uma referência na questão de estudos, né? Eduardo, é uma honra imensa tê-lo aqui conosco, né? Verdade. Saiba que esse episódio vai ficar marcado no nosso coração. Muitíssimo obrigado, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Amém. Tá? Obrigado mesmo, Eduardo. Amém. A glória é toda de Deus, né? Então, eu sou fruto de uma educação pública, né? Então, meu incentivo a todos os timonenses é que não deixe de acreditar nas instituições, né? Não deixe de acreditar nas instituições. Eu estou insatisfeito com alguma coisa. Nos procurem, né? Ali no Poder Legislativo, né? Quero conversar com alguém, algum vereador, alguma coisa. Não deixe de acreditar nas instituições, verdade, né? Nós temos um poder legislativo atuante, né? Nós temos um poder executivo também próximo, né? Nós temos um poder judiciário. Se você quiser demandar, tá com algum problema, não conseguiu resolver, né? Nós temos livre acesso, nós temos um fórum aqui em Timon com várias... nós temos áreas cíveis, criminais. Eu não tenho condições de pagar um advogado. O Estado fornece uma defensoria pública gratuita, né? Nós temos uma defensoria pública aqui em Timon também. Então, assim, as instituições estão aí. É perfeito? Não é. Dá para melhorar? Tem que melhorar, né? Mas o que a gente não pode é deixar de acreditar nas instituições. Então, o conselho que eu dou a todos, né, que estão acompanhando esse podcast não deixe de acreditar nas instituições. Bem. Estudem, né? Estudem, né? Que vai dar tudo certo em nome de Jesus Cristo. É isso. Amém. Então, pessoal, a gente vai finalizando por aqui. Aqui fica nossos agradecimentos a você que nos acompanhou. Então, é isso. Se inscreva, compartilha e curte aí. Tchau!